Olá a todos. Pessoal, eu tenho uma pergunta interessante aqui que eu acho que a gente pode aprender alguma coisa com a pergunta em si. Mas a minha dúvida é o seguinte: o pessoal de esquerda muitas vezes reclama que os empresários ganham muito dinheiro, que o mundo é muito desigual e tudo mais, mas aí uma hora eles viram políticos e eles falam que eles vão mudar isso. Aí quando eles vão mudar isso, o que que eles fazem? Eles vão lá e ficam ricos, né? Aqui um bom exemplo, tá saindo aqui nesse jornal americano, e o rapaz aqui está fazendo um comentário sobre isso. Mas basicamente, eu vou passar rapidinho aqui, a repórter está falando que essa política americana, certo? Que vive gerando confusão, inclusive, a mulher era pobre, era simples, tudo mais, falou que ia defender um monte de coisa, e o que acontece? De repente, do nada, o marido dela, de um ano para o outro, declara lá no imposto de renda deles que eles tinham uma empresa que, do nada, virou uma empresa de 6 a 30 milhões de dólares. Aí, as pessoas foram questionar ela, como assim? Quer dizer, o seu marido tem uma empresinha pequena, você trabalha com política. De repente, do nada, você tem de 6 a 30 milhões de dólares no ano. Como é que foi isso? Aí ela vai lá e diz assim: ah, não, isso aí foi um erro, porque pegou mal demais. Primeiro ela tentou justificar que era a empresa do marido dela, que não era dela, etc. Tal. Ela tentou justificar, as pessoas que estavam em volta dela ficaram revoltadas, onde já se viu, pessoa de esquerda, que é contra a riqueza, agora ficou rica do nada, certo? Estava contra a desigualdade, agora sem gerar nenhuma coisa absurda para o público, quer dizer, não montou um celular da Apple, não montou uma fábrica de relógio, não fez nada de absurdo, de repente ficou multimilionária. Sim. Aí, depois que pegou mal demais, ela foi lá e revisou no relatório, dizendo que mudou. Na verdade, ela não tinha de 6 milhões a 30 milhões, ela só tem de 10 mil a, se não me engano, aqui deve ser 95 ou 25 mil, não tenho certeza, acho que é 95 mil. Mudou. Não, agora eu era rica até ontem, mas depois que as pessoas reclamaram, eu fui lá e mudei. Eu não sei como é que acontece uma coisa dessa, né? Mas eu sei que os Estados Unidos é bastante severo com declaração falsa, né? Então pode dar um problema. Mas mesmo assim, a gente pode ver, curiosamente, várias pessoas de esquerda, várias pessoas, principalmente no Brasil, tá? No Brasil, a gente vê muitas pessoas que usam ternos mais caros do que empresários. Teve um político de esquerda outro dia, eu não vou falar o nome do cara aqui, tá? Mas ele separou da mulher dele e a mulher dele ficou pé da vida e falou o seguinte, começou a falar o seguinte, que ela ia tava vendendo os ternos do marido, né? Que tinha se divorciado. E aí começou, olha, terno da Hugo Boss, terno de 100 mil reais, era terno da outra marca super cara italiana, era só terno caro. Aí eu acho interessante isso, o pessoal fala assim, não, da desigualdade, a gente tem que lutar contra a desigualdade, etc. Tal. É só um discurso, né? É só um discurso, é só uma bobagem, é isso. Se você falar essa bobagem, tá tudo beleza. Aí o cara vai lá, entra pra política e fica rico. Mas o empresário que é mal. O empresário paga imposto, é mal. O corrupto não paga imposto e é bom. Tem uma coisa esquisita aí, hein? Tem uma coisa esquisita. Até porque o salário dos caras não consegue, não dá para pagar esses ternos. Como é que eles pagam? Como é que é isso? Você entra na política, você simplesmente tem que falar que é de esquerda para a população votar em você, certo? Você vai falar que você era um coitado e etc. Você superou as coisas. E aí você vai virar um político, aí você vai comprar um terno caro, um relojão, Não vou falar que presidente que tava com um relojão super caro outro dia, o pessoal tava analisando a marca do relógio de um presidente por aí. Gosto de bons vinhos, Pois é, então a minha dúvida, essa questão aí, por que o pessoal de esquerda fala tanto contra empresário que gera emprego, que paga imposto e companhia, aí eles entram para política, não gera nenhum emprego, certo? Não arrisca nada, porque está ganhando dinheiro constante, e de repente, bum, fica maravilhosamente rico. E os artistas? E os artistas de esquerda que recebem um dinheirinho da Lei Rouanet, não sei se você já ouviu falar? E também eles são ricos e ficam mais ricos ainda. E que tal artista que fica falando que é contra empresário,
é contra a péssima distribuição de renda e tudo mais, mas pega dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador para comprar jato particular. Parece que alguém faz a população de boba. E a população faz o quê? Ela pega os caras que faz a população de boba, certo? E aí aponta para quem? Para o empresário que gera emprego, para o empresário que paga imposto para ter estrada, para o empresário que faz as coisas funcionarem no país. O país funciona não é por causa de político. As pessoas pensam o seguinte: se não tiver político, o país não funciona. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um experimento aqui na nossa cabecinha. Beleza. Vamos imaginar 3 meses sem político no Brasil. Imagine 3 meses agora sem empresário no Brasil, que é o que os políticos querem. Eles querem tirar os empresários. Vou fazer outro ponto aqui, só mais uma observação. O Karl Marx dizia o seguinte, que o proletariado tinha que tomar os meios de produção do burguês, não é verdade? Quer dizer, o proletariado está fazendo o serviço dele. Então, o burguês ele só está gerenciando. Então, o burguês deveria só gerenciar ou qualquer coisa, mas a máquina deveria ser do cara que trabalha com a máquina. Beleza. Alguém acha que isso é bom? Alguém acha que é bom? É bom o empresário não ter a máquina, o funcionário ser o dono da máquina. Beleza. Então você apoia o Uber. Porque o Uber o que é? O Karl Marx vai ficar louco. Quem que é o dono do meio de produção? É o proletariado. O cara do Uber, ele é o dono do carro e ele é o proletariado. Ele trabalha, ele é dono do carro, então ele vai agora ter uma vida melhor. Eu te pergunto, se o Uber ele contratasse as pessoas pagando CLT, certo? E o Uber entregasse o carro para a pessoa, e o Uber tivesse que fazer a manutenção do carro, e o Uber fosse obrigado a trocar o óleo do carro, e o Uber tivesse que pagar a gasolina, vocês acham o quê? Seria melhor para os caras do Uber ou não? O carro do... Porque assim, a pessoa vai lá, ela pensa que está ganhando dinheiro com o Uber, e ela não está percebendo que o bem que ela usa, o maquinário que ela usa, que é o carro, está se depreciando com o tempo, vai desgastando o motor, vai desgastando tudo. O que ela ganha de lucro, entre aspas, porque não é um empresário, não tem noção do que é lucro. O que ela ganha do Uber de lucro? Dá para pagar o valor do carro depois que ela dirigir bastante? Quer dizer, você dirigiu lá X anos, ganhou dinheiro que você usou como salário, beleza. Tá, mas vamos supor que você não gastou dinheiro, você não usou como salário. Aquele dinheiro que você ganhou é o suficiente para comprar outro carro. Porque você tem que separar todo mês um pouco do dinheiro para você trocar o carro de tempos em tempos. É assim que a gente faz em empresa, certo? Eu tenho um carro, o meu funcionário está dirigindo um carro, certo? O carro vai durar no máximo 10 anos. Quer dizer que todo ano eu tenho que pegar 10% do valor e colocar em algum lugar para mim comprar um carro depois. Não é isso? Beleza. As pessoas estão fazendo isso? Estão gerenciando bem? Quer dizer, o Karl Marx falou o seguinte, o burguês ganha dinheiro porque ele detém um meio de produção. Beleza. O dono do Uber detém um meio de produção? Não detém um meio de produção. Quer dizer, o Karl Marx já tomou um trolho lá atrás. Porque tá errado. A ideia tá errada. Os caras não conseguem ver até hoje que o Karl Marx estava errado? É só ver aí. Quem que é o dono do meio de produção? Você vai lá e vai produzir, por exemplo, copo. Você vai lá e vai pegar uma maquininha de fazer caneca e colocar um adesivo nela, sei lá, escrito assim, sei lá, melhor chefe de sempre, tá? Aí você vai lá e coloca na Amazon para vender. Você é o dono do meio de produção, você tem a máquina de fazer caneca, você imprime a caneca, você tem que colocar na Amazon para vender. Ou você vai ter que sair no Farol para vender. Beleza. O cara da Amazon ele não detém o meio de produção. Mas ele é rico. Quer dizer, será que o Karl Marx estava certo? Será que você pegar e repassar o meio de produção pro funcionário vai ser melhor pro funcionário? Você percebe isso? Então, quer dizer, a pessoa que fala um absurdo desse, como Karl Marx, ele seria totalmente favorável ao Uber. Eu penso que o Uber ele ganha muito dinheiro porque ele tem baixo risco. As pessoas não entendem o que é risco, porque a escola não ensina. Quer dizer, a pessoa, se ela ganhar muito dinheiro, mas ela tem um risco muito alto, você pega o risco vezes a quantidade de dinheiro, dá o valor real que ela está ganhando. Certo? Se você tem um risco, vamos supor, de 90%, certo? Você tem só 10% de chance de você ganhar. E você vai ganhar 100 mil, mas só tem 10% de chance de você ganhar. Quando você pegar 10% vezes 100 mil, dá 10 mil. Esse é o valor real. É o valor real sem risco. Certo? O cara que ganha 100 mil, presta atenção, 100 mil, mas ele só vai ganhar isso em 1 a cada 10 vezes que ele fizer um serviço. Certo? Você vai pegar 100 mil vezes 10%, vai dar 10 mil reais. Esse é o equivalente ao cara que ganha 10 mil reais com risco zero. Você percebe?
Então, quer dizer, é muita coisa que a escola não discute, o pessoal de esquerda não está melhorando a qualidade da escola, a gente vê a qualidade da escola deteriorando. Eu não seria contra o pessoal de esquerda se a escola não tivesse virando cada vez uma merda maior, certo? A escola antigamente era muito melhor do que hoje. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No tempo da minha mãe, segundo minha mãe falava, tá? No tempo da minha mãe especificamente, só os piores alunos tinham que ir para a escola particular. Os caras que não eram aceitos na escola pública iam para a escola particular, os pais tinham que pagar. Só eram os piores alunos. Os alunos melhores ficavam na escola pública. No meu tempo, a escola pública já era ruim, não era igual do tempo da minha mãe, mas, ok, razoável. Nos dias de hoje, pessoal, você vê os caras fazendo entrevista com jovens nas escolas, fazendo perguntas básicas para os jovens, as pessoas não sabem as respostas básicas para as perguntas mais idiotas do mundo. Como, por exemplo, quantas luas tem na Terra? Tem resposta tipo assim, 5, 7, 15. Você percebe? Quer dizer, a escola está ficando cada vez pior. E quem que está comandando as escolas? Vai ver qual que é o espectro político do pessoal que está lá, a diretora da escola, os professores da escola e tudo mais. Vai ver o espectro político, certo? Vai ver o governo, que o espectro político dos governos que estão fazendo a escola ficar cada vez pior. Quer dizer, não tem como você concordar com nada, entendeu? Porque o pessoal está roubando a chance de quem é pobre do jeito que eu fui pobre quando eu era pequeno, de melhorar de vida. Por quê? Porque não tem mais matemática direito, não tem inglês direito, não tem nada direito. Né? Mas para a alegria da população, cada dia que passa, as pessoas aí estão ficando cada vez mais ricas. Os caras que falam contra os ricos estão ficando cada vez mais ricos. É isso. Então, toma cuidado aí, pessoal. Esse mundo ele é na base da hipocrisia, certo? Hipocrisia. E alguém fala assim, Afonso, você é um pouco negativo nas mensagens que você passa. Vamos lá, eu posso também fazer alguns vídeos aqui sobre Bíblia, que seria bem legal, certo? Eu estou concentrando isso no Patreon lá por enquanto. Mas o ponto é o seguinte, sabe quando é que você fica mais negativo assim? É quando você é um cara que você acredita nas coisas e você vê que você foi enganado. Pessoal, teve um período que eu pagava muito imposto, certo? Perto do que eu ganhava, muito imposto. Tá bom. E teve uma vez que eu lembro claramente, a minha esposa falou assim, Afonso, a gente tá pagando muito imposto, certo? E eu acho o seguinte, como empresário, você tem que deixar os impostos em dias. Paga, porque tipo assim, uma coisa que é inevitável, você tem que pagar imposto. Esquece essa história que o pessoal fica falando de anarcocapitalismo, não paga imposto, etc. Tal. Você gostou do governo ou não, você é obrigado a pagar imposto, senão eles vão colocar uma arma na sua cabeça, entendeu? Ou te mandar para algum lugar pior. Né? Então, tipo assim, paga o imposto. Mas, naquela época, eu lembro que eu falava assim, a minha esposa me falou uma coisa dessa, eu falei assim, sabe o que acontece? Eu falava assim, eu pago o imposto feliz, porque eu sei que tem criança que tem creche por causa do imposto que eu pago. Eu falava assim, ó, eu sei que quando eu era pequeno, estudei numa escola pública, porque algum empresário pagava imposto, e hoje eu pago imposto para alguém estudar na escola pública boa. Eu falava assim, a minha mãe recebia o auxílio do governo porque ela era viúva, eu falava assim, eu como empresário pago imposto para outras mães de outras pessoas receberem dinheiro, auxílio do governo quando ficam viúvas. Tipo assim, eu tinha gosto de pagar imposto. Eu tinha gosto. Agora, com esses políticos aí, cada vez que fica aí falando mal de empresário, o cara tá com um relógio mais caro, o cara tá com uma roupa mais cara e tudo mais, eu me sinto, sabe como quem? Eu me sinto como um cara. Tem um canal que chama Flow Yausha, se não me engano. E esse cara era um cara fanático em igreja. Gostava de ir na igreja e tudo mais. E ele tinha um carro de corrida. E ele foi vender esse carro de corrida. E ele pensou, ele vendeu o carro de corrida por $100 mil. Acho que foi isso. E aí ele pensou assim, pô, meu. Ele resolveu vender e falou assim, pô, mas eu dou ou não dou 10% para a igreja? Aí ele falou, vou doar. Pegou $10 mil dos 100 mil e doou pro pastor. Falou, pastor, é isso. Tá? Explicou tudo direitinho. Tá bom. Aí tava com 90 mil no bolso. Aí ele foi num shopping, ele viu um sapato muito bonito. Ele viu um sapato bonito e pensou assim, poxa, acho que eu quero comprar esse sapato. Ficou de olho no sapato, tal, papapá. No final das contas, falou, pô, mas é caro, né? Era muito caro o sapato. Era um sapato caro, $1.000 e poucos. Era um sapato caríssimo. Aí ele olhou e falou assim, meu, acabei de ganhar 90 mil, vou comprar um sapato de 1.000? Ah, não vou fazer isso, não vou fazer isso com meu dinheiro. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele pagou pro pastor
Quando chegou no dia do sermão, o pastor tava com um sapato igualzinho que ele queria comprar. Aí ele olhou e falou assim, meu, doei 10 mil, o cara doou 10 mil, e pensou, o cara podia ajudar a viúva, podia ajudar os famintos, e etc. O cara resolveu comprar um sapato de $1.000 e poucos dólares. De $1.000 e poucos dólares. Quer dizer, aí ele olhou, ele se sentiu com uma cara de burro, e aí nunca mais voltou na igreja, porque o pastor não sabia se portar. A mesma coisa com o político. Esses caras ficam falando aí, dando uma de moralista, etc. tal. Tipo assim, não custava só os caras cobrar o imposto? Eu como empresário, tipo assim, se o cara estivesse fazendo um bom serviço, eu ficava feliz, entendeu? Ó, tô pagando imposto, esse dinheiro tá se revertendo em Bolsa Família para quem tá precisando, tá se revertendo em escola para quem, né, precisa, tá se revertendo para as viúvas. É o que os caras fizeram. Diminuiu a pensão das viúvas na reforma do governo, isso aí foi o governo anterior, beleza, mas tipo assim, diminuíram o valor para as viúvas. Para os políticos só aumenta, todos os meses aumenta, certo? Todos os meses não, mas todos os anos. E, quer dizer, você se sente desmotivado, entendeu? Uma pessoa que é negativa como eu é porque um dia foi um defensor do negócio, achou que os caras tinham honestidade e um dia percebeu que, tipo assim, foi feito de trouxa. E a verdade é essa, independente se você é de esquerda ou de direita, em algum momento você vai se sentir assim, entendeu? A verdade é essa. Agora, quando eu penso que, ok, esquece política, esquece hipocrisia. Aí eu vou pensar no Criador dos céus e da terra, que fez essa terra maravilhosa, deu a vida e o fôlego da vida pra gente. Pô, me sinto bem. Vou pensar assim, ó, vou cuidar bem dos meus filhos, vou cuidar bem da minha esposa, vou dar uma boa educação para meus filhos, eu vejo eles aprendendo e tudo mais, me sinto bem. Eu vou lá, ao invés de ficar pensando só nessas coisas de política, vou investir nos meus negócios, vou desenvolver um software novo, inclusive tem um computador ali do lado que eu estou desenvolvendo um software novo, na verdade desenvolvi 2 já, e eu ainda preciso desenvolver uns 5 para conseguir ter o fluxo completo que eu quero fazer. Beleza, estou desenvolvendo ali, eu termino, um software novo, funciona, yes, me sinto bem. Aí eu olho política e falo assim, E aí eu olho a população também e falo assim, o que eles estão ensinando para as pessoas? Quer dizer, aí o empresário vai lá, paga, imaginando que vai ter creche para criança, que vai ter escola, que vai ter não sei o quê, porque o empresário paga muito dinheiro, não é pouco, é muito, é uma quantidade absurda de dinheiro, certo? Para quem é pessoa física só, não tem pessoa jurídica, tipo assim, é muita grana que você paga numa empresa. Beleza. Aí você paga um monte de grana, pra quê? Os caras falar mal de empresário, falar sobre o comunismo, que é aquele perdedor do Karl Marx, que era basicamente era mais rico do que um burguês, vamos dizer assim, certo? No final das contas, conseguiu gastar todo o dinheiro da família dele, ficou fudido. Ou o Che Guevara, que era o avô dele, era o cara mais rico da América do Sul. Ah, o cara mais rico. Gozado. Che Guevara distribuiu o dinheiro do vovozinho dele? O vovozinho dele distribuiu dinheiro? Não distribuiu nada. Quer dizer, os caras não distribuem porra nenhuma, né? E fica falando que você tem que ficar distribuindo dinheiro. Aí é uma piada. É uma piada. Mas é isso, pessoal. Coloca abaixo aí o que você acha de tudo isso aí, certo? A gente vai fazer uma discussão rápida aqui, que era para durar 3 minutos, e estamos em 18 minutos. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.